Uma empresária divorciada levou sua governanta a um jantar de negócios, mas o que ela fez lá deixou todos chocados. Sofia havia trabalhado na mansão de Carlos Ferreira por quase 3 anos. Ela era dedicada ao seu emprego, mas nunca imaginou que ele a chamaria para uma conversa tão estranha e inesperada. Carlos, um famoso e frio empresário, estava passando por uma crise em sua empresa e precisava impressionar investidores poderosos em um jantar de negócios naquela noite. Sem tempo ou paciência para encontrar uma companheira adequada, ele olhou para Sofia, que estava polindo as prateleiras em seu escritório, e disse arrogantemente: "Preciso que você me acompanhe a um jantar importante esta noite. Isso não é um convite, é uma instrução. Vá e se comporte. Preciso de alguém discreto e sem opinião própria." Sofia ficou surpresa, mas não demonstrou. O pedido parecia mais uma ordem. No entanto, ela sabia que essa era sua chance de provar algo mais. Ao aceitar, ela já sentia a atenção crescente e a oportunidade à espera. Essa não seria uma noite comum. Sofia chegou ao restaurante no horário, vestindo um belo vestido elegante. Carlos esperava na entrada, visivelmente impaciente. Ele mal olhou para ela, apenas murmurou um curto "vamos", como se estivesse levando um acessório desnecessário em vez de uma pessoa. Ao entrar no sofisticado restaurante Ouro, Sofia sentiu todos os olhares se voltarem para eles. O grupo de investidores esperava em uma mesa no centro do salão. Carlos apresentou Sofia de forma vaga e desinteressada, sem nem mencionar o sobrenome dela. "Esta é Sofia. Ela está me acompanhando esta noite", disse rapidamente, desviando o olhar. Os investidores, homens de ternos com olhares avaliadores, responderam com sorrisos educados, embora alguns trocassem olhares de perplexidade. Para eles, Sofia não parecia pertencer ali, e isso era evidente em seus olhares silenciosos de julgamento. Sofia notou cada detalhe, mas manteve a compostura. Durante o jantar, Carlos e os investidores discutiram números, lucros e planos de expansão. Sofia permaneceu em silêncio, observando atentamente e, de certa forma, absorvendo cada detalhe. Em um momento, um dos investidores, o Sr. Oliveira, um homem alto com postura imponente, virou-se para ela com um sorriso condescendente. "Então, Sofia, como você se sente ao participar de um jantar de negócios como este?" Perguntou em um tom que claramente esperava uma resposta tímida. Sofia sentiu a tensão ao redor da mesa. Ela poderia simplesmente sorrir e responder algo insignificante, mas em vez disso, decidiu se impor. "Na verdade, é fascinante ver como tudo funciona de perto", disse calmamente. "Ver a preocupação com detalhes financeiros e projeções é interessante. Mas acredito que entender as pessoas por trás dos números também é essencial." Os olhares ao redor da mesa congelaram. Sofia manteve sua serenidade, enquanto Carlos a observava com uma mistura de surpresa e irritação. Ela acabara de mostrar que tinha uma voz própria, algo que ele ordenara que ela evitasse. O Sr. Oliveira, surpreso com a resposta dela, soltou uma risada curta, mas pareceu intrigado. "Uma perspectiva interessante", respondeu, enquanto os outros investidores a olhavam com uma curiosidade recém-descoberta. A expressão de Carlos endureceu, visivelmente desconfortável, com a atenção que Sofia começava a atrair. A noite estava se tornando tudo menos discreta, exatamente o oposto do que ele planejara. No entanto, Sofia parecia finalmente encontrar sua própria voz em um ambiente que, até então, não parecia pertencer a ela. À medida que o jantar prosseguia, Sofia permaneceu firme, mesmo sentindo o desconforto de Carlos. Ele evitou qualquer contato visual com ela, claramente irritado com sua atitude. O Sr. Oliveira, no entanto, parecia cada vez mais interessado em envolver Sofia na conversa, talvez porque ela era a única ali desafiando o estereótipo que ele esperava em um jantar de negócios. Quando o tópico mudou para a responsabilidade social, algo que parecia distanciar Carlos ainda mais dos interesses dos investidores, Sofia aproveitou a oportunidade para contribuir. "O Sr. Ferreira já considera projetos sociais em sua empresa?"
Perguntou o Sr. Oliveira, lançando um olhar provocativo para Carlos. Carlos hesitou, visivelmente desconfortável. Antes que ele pudesse dar uma resposta vaga, Sofia, sem perder a compostura, respondeu diretamente. Acredito que iniciativas sociais sejam uma forma de retribuir à comunidade pelo sucesso que a empresa alcançou. Afinal, as empresas existem para mais do que apenas lucro. Seria um passo importante. O silêncio caiu sobre a mesa e Sofia sentiu todos os olhares sobre ela. Mas em vez de recuar, ela manteve uma expressão serena. Para ela, isso era uma questão de integridade. O Sr. Oliveira, visivelmente impressionado, sorriu. Exatamente o que eu penso, Sofia. É raro ouvir isso por aqui, disse claramente provocando Carlos. A expressão de Carlos tornou-se rígida. Ele a levara ao jantar para ser invisível e agora ela atraía a atenção indesejada. Irritado, ele decidiu fazer algo que mudaria o rumo da noite. Bem, é fácil falar quando você não conhece o peso das decisões de liderança, Sofia. Não acha que está falando sobre algo que não entende? Eu disse com um leve sorriso sarcástico. Os olhos de Sofia encontraram os de Carlos e ela sentiu o desafio em suas palavras. Mas em vez de encolher, respondeu com firmeza. Talvez eu não conheça o peso das decisões de liderança, mas entendo o impacto delas. E às vezes, aqueles mais distantes do poder veem coisas que os de cima não conseguem. Sua resposta foi direta e inesperada. O Sr. Oliveira, surpreso, soltou uma risada, claramente impressionado com a coragem de Sofia. Os outros investidores trocaram olhares de aprovação. O comportamento de Sofia impressionou todos, e em poucos minutos ela mudara a dinâmica do jantar. Carlos ficou em silêncio, sentindo que perdera o controle da situação. Ele tentou mascarar o desconforto, mas o dano já estava feito. Para ele, isso era uma afronta imperdoável. Quando o jantar finalmente terminou, ele não esperou Sofia para sair ao seu lado. Em vez disso, foi na frente, deixando-a para trás. Sofia, no entanto, não precisava da companhia dele. Ela sabia que se impusera, que sua voz fora ouvida, e isso era o que mais importava para ela. Mas ela pouco sabia que Carlos não deixaria aquela noite passar em branco. De volta à mansão, Carlos não conseguiu conter a irritação. Assim que Sofia atravessou a porta, ele a chamou para o escritório, dispensando qualquer formalidade. Seus olhos estavam cheios de frustração e desdém. O que você estava pensando, Sofia? E disparou, mal esperando que ela se sentasse. Eu pedi que você me acompanhasse para ser discreta, não para se tornar o centro das atenções. Sofia, ainda calma após a noite intensa, manteve a compostura. Ela sabia que essa conversa não terminaria bem, mas não se arrependia de suas ações. Eu só respondi a uma pergunta, Sr. Ferreira. Não fiz nada além de expressar minha opinião, disse em um tom controlado. Opinião? E ele olhou para ela com desdém. Você é uma governanta, Sofia. Você não é paga para ter opinião em um jantar de negócios. Você passou dos limites, ultrapassou todas as barreiras. Ela prendeu a respiração, sentindo a injustiça de suas palavras. Carlos não entendia a motivação dela, o desejo de mostrar que ela podia ir além do trabalho que fazia. Para ele, ela nunca seria mais do que a governanta. Se minha presença foi tão incômoda, por que você me levou lá? Perguntou Sofia, a voz calma, mas firme. Não me venha com isso. Você estava fazendo seu trabalho e recebendo por isso, inclusive para ficar em silêncio, respondeu Carlos, a voz fria e calculada. Considere isso seu último dia aqui. Você está demitida. A declaração caiu como uma sentença final, mas Sofia, determinada, não deixou o impacto transparecer. Ela apenas assentiu, mantendo sua dignidade. Levantou-se e, com um último olhar para Carlos, virou as costas. Saiu da mansão, sabendo que nunca mais teria que suportar o desdém dele. Aquela noite lhe dera uma visão clara de quem ela era e do que podia fazer. Sofia sabia que essa demissão, embora dura, era apenas o começo de um novo capítulo. No dia seguinte, enquanto arrumava suas últimas coisas, ela recebeu uma ligação inesperada. Era o Sr. Oliveira, o investidor que ficara impressionado com sua postura no jantar.
Ele queria que ela fizesse parte de sua equipe, uma posição que ela nunca imaginara ser oferecida. Com uma mistura de surpresa e determinação, Sofia aceitou a oferta. A humilhação da demissão de Carlos rapidamente se transformou na oportunidade de uma vida. Nos meses seguintes, Sofia brilhou em sua nova posição, sob a orientação do Sr. Oliveira. Ela descobriu talentos e habilidades que nunca tivera a chance de explorar enquanto trabalhava para Carlos. Sua determinação e habilidades de liderança rapidamente chamaram a atenção de seus colegas, e ela se tornou uma figura respeitada dentro da empresa. Finalmente, Sofia estava em um ambiente onde sua voz era ouvida e valorizada. Vamos brincar um jogo com quem só lê os comentários. Digite chocolate nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Enquanto isso, a situação de Carlos não poderia estar pior. A crise em sua empresa piorava. Decisões impulsivas, focadas apenas no lucro imediato, cobravam seu preço e, devido à sua arrogância, Carlos perdera contratos importantes e afastara parceiros de negócios valiosos. A maré virou completamente quando a empresa onde Sofia agora trabalhava adquiriu uma porção significativa das ações da companhia de Carlos, colocando Sofia em uma posição de liderança diretamente ligada aos negócios dele. O reencontro aconteceu em uma grande reunião de líderes. Quando Carlos entrou na sala e viu Sofia sentada à mesa de conferências, seu rosto empalideceu. Ele hesitou, o olhar fixo nela, como se tentasse entender como sua ex-governanta poderia estar ali, entre os líderes. Sofia encontrou seu olhar implacável, mas serena, sem qualquer traço aparente de ressentimento. Para ela, o que importava era sua nova posição e a oportunidade de fazer a diferença. A tensão estava apenas começando. Após a reunião, Carlos se aproximou dela, a expressão rígida, cheia de uma mistura de descrença e frustração. Sofia, murmurou, tentando manter o controle. Então agora você está aqui com eles? Sofia se manteve firme, não deixando sua surpresa afetar sua postura. Sim, estou. E como você pode ver, nossa empresa adquiriu uma participação significativa na sua. Carlos deu uma risada forçada, mascarando sua insegurança. Isso é ridículo. Você acha que só porque tem uma posição aqui, entende o que é liderança de verdade? Sofia permaneceu calma. Enquanto trabalhei para você, aprendi exatamente o que não fazer para liderar uma equipe e como ignorar a arrogância que cega as pessoas. Foi uma lição bem dada. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, mas ela não recuou. Não pense que isso muda algo entre nós. Você ainda é uma governanta de sorte, sibilou. Sofia cruzou os braços e o encarou, a voz firme. Essa é a diferença entre nós, Carlos. Eu não preciso do seu respeito. Eu conquistei meu lugar e não foi sorte. Você, por outro lado, está afundando porque nunca valorizou nada além de si mesmo. Carlos ficou em silêncio, sem uma resposta pronta. O confronto expôs as falhas que ele passara a vida tentando ignorar. Pela primeira vez, sentiu uma dúvida real, e ela veio de alguém que considerara insignificante. Eu vou provar para você que não preciso de ninguém, disse, tentando manter a compostura. A empresa que você está tentando tomar é minha. Então prove, disse Sofia, a voz serena, mas o olhar desafiador. Mostre que você ainda é capaz de liderar e salvar o seu império. Mas lembre-se, a queda daqueles que acham que sabem tudo é geralmente mais rápida. Ela o deixou ali, em silêncio, absorvendo cada palavra como uma verdade amarga. Carlos se sentiu isolado e humilhado, mas aquela conversa o fez ver pela primeira vez que estava em um caminho que só levaria a mais ruína. Sofia não era mais apenas uma oponente. Ela era o espelho que ele mais temia, mostrando suas falhas sem piedade. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Carlos como uma verdade que ele desejava nunca ter ouvido. Após o confronto, tornou-se mais difícil ignorar os erros que o levaram à beira da falência. Pela primeira vez, Carlos sentiu o peso de seu orgulho.
a mesma arrogância que afastara bons funcionários, parceiros e até sua própria família. Naquela noite, em vez de se enterrar em estratégias para tentar salvar o que restava, ele refletiu sobre cada decisão impulsiva que tomara. Dias depois, Carlos e Sofia foram chamados a uma reunião importante com os investidores. A atmosfera era tensa e o futuro de sua empresa parecia depender daquela reunião. Carlos, nervoso e desgastado, entrou na sala com postura rígida, tentando mostrar confiança. Sofia já estava lá calma, revisando alguns documentos. Assim que se sentaram, o líder dos investidores falou francamente. A situação atual da sua empresa é alarmante, Carlos. Precisamos de uma mudança drástica e rápido. Para ser claro, esta é sua última chance de convencer o conselho de que você é capaz de liderar e reverter isso. Carlos sentiu um nó na garganta, mas lutou para manter a postura. Começou a falar sobre novos planos e estratégias, tentando retomar o controle. No entanto, era evidente que sua visão ainda era superficial e focada apenas em lucros imediatos. Os investidores trocaram olhares céticos, percebendo que Carlos repetia os mesmos erros. Então, Sofia falou, surpreendendo todos com sua abordagem. O foco desta empresa precisa mudar. Não basta mais mirar apenas no lucro. Precisamos reconectar a marca com as pessoas. E isso significa um compromisso sério com a responsabilidade social e nossos funcionários. Os investidores trocaram olhares, visivelmente interessados, e o líder do grupo sinalizou para que Sofia continuasse. Ela falou com confiança sobre os benefícios de integrar projetos sociais e humanizar a empresa, criando um impacto positivo e garantindo um futuro sustentável. Ao lado dela, Carlos se sentiu impotente. Não só notou a confiança de Sofia em cada palavra, mas também viu a admiração que os investidores tinham por ela. A verdade era clara. Ele estava perdendo o controle de tudo. E ela estava salvando sua empresa. Quando a reunião terminou, os investidores pareciam mais confiantes com os planos apresentados por Sofia. Ao saírem da sala, Carlos parou no corredor e Sofia, notando-o, virou-se. Por que você está fazendo isso? E perguntou, a voz cheia de descrença. Por que você me ajudaria a salvar esta empresa? Sofia respirou fundo e respondeu sem hesitação. Porque, ao contrário de você, eu acredito no valor das pessoas, Carlos. E mais do que isso, eu acredito em um futuro melhor para esta empresa, com ou sem você. Essas palavras o atingiram forte, e ele ficou em silêncio, absorvendo o significado. Pela primeira vez, Carlos sentiu algo além de orgulho e autossuficiência. Sentiu um desejo genuíno de mudar, de ser uma pessoa melhor. Sofia o observou por um momento, depois virou e foi embora. Carlos percebeu que essa mulher, outrora invisível para ele, agora era seu exemplo mais importante. Carlos não conseguia tirar as palavras de Sofia da cabeça. Entendeu que cometera muitos erros, mas sentia que Sofia o julgava a cada passo. Embora quisesse se redimir, Carlos sentia que Sofia se tornara o símbolo de tudo o que ele falhara em ser. O desejo de mudar estava lá, mas também o de provar que ainda tinha algo a oferecer. A tensão entre eles se tornou insuportável. Sofia, com sua postura impecável e palavras afiadas, parecia ver através de todas as intenções dele antes mesmo de ele falar. Isso o irritava profundamente. Naquela semana, uma reunião crucial foi agendada com o Conselho de Investidores. A situação financeira ainda era frágil, e Carlos sabia que qualquer decisão errada poderia arruinar tudo. Ele estava determinado a demonstrar sua liderança e talvez provar a Sofia que ainda podia ser confiado. No dia da reunião, Sofia chegou cedo e preparou toda a apresentação. Carlos, por outro lado, preparara um discurso paralelo, algo que planejava introduzir durante a reunião para adicionar um toque ousado aos planos. Acreditava que essa jogada seria suficiente para impressionar o conselho e mostrar seu compromisso. No entanto, quando a reunião começou e Sofia apresentou seu plano para estabilizar o crescimento sem comprometer recursos, Carlos percebeu que os membros do conselho estavam inclinados a apoiá-la.
Mesmo assim, ele permaneceu firme em seu propósito. Eu entendo o plano de Sofia, disse Carlos, interrompendo-a em um ponto crucial da apresentação. Mas acredito que a expansão precisa ser feita de forma mais ousada. Precisamos mostrar ao mercado que estamos em uma nova fase. Sofia olhou para ele com uma mistura de descrença e desaprovação. Sabia que Carlos tentava provar algo, mas esse não era o momento para demonstrações de ego. Controlando o tom, respondeu: Carlos, você está ciente de que esse tipo de abordagem já nos trouxe problemas sérios antes? Estamos focados em reestruturar a empresa e agora priorizar nossa missão sobre o crescimento rápido. O conselho estava atento à troca entre eles, claramente dividido. Mas Carlos, incapaz de recuar, continuou: Sofia, eu entendo sua preocupação, mas se não tomarmos riscos, estamos condenados à mediocridade que nos consumirá lentamente. A empresa precisa de visibilidade, precisa mostrar resultados. Sofia balançou a cabeça, permanecendo calma. A empresa precisa de consistência, Carlos. As pessoas que estamos ajudando precisam de um projeto sustentável. Passamos do ponto de agir como uma empresa impulsionada pelo ego de seus líderes. A tensão na sala era palpável. Alguns membros do conselho olharam para Sofia com aprovação, enquanto outros pareciam dispostos a ouvir o lado de Carlos. No entanto, o presidente do conselho, o Sr. Santos, interveio, pedindo que ambos apresentassem uma proposta conjunta na próxima reunião. Sofia assentiu, mantendo sua expressão controlada, mas Carlos sentiu que perdera a batalha. Naquele momento, percebeu que não estava mais no controle da empresa que construíra, e o sentimento de impotência cresceu. Naquela noite, Carlos ficou no escritório, revisando relatórios financeiros, tentando encontrar uma forma de tornar sua proposta mais atraente. Sua mente estava cheia de ideias, mas nenhuma parecia verdadeiramente viável, sem comprometer a estabilidade do projeto. Foi então que uma mensagem de um antigo contato apareceu em seu telefone. Era um empresário disposto a investir uma quantia significativa na empresa, em troca de uma pequena influência nas decisões dos projetos sociais. Para Carlos, isso parecia uma solução conveniente. Ele conseguiria o investimento de que desesperadamente precisava e, ao mesmo tempo, mostraria a Sofia que também era capaz de agir pelo bem da empresa. Sem consultar Sofia ou o conselho, ele agendou uma reunião com o investidor. No dia seguinte, apresentou sua visão de crescimento rápido e, em poucas horas, assinou um contrato inicial. Carlos se sentiu triunfante. Finalmente tinha algo concreto para demonstrar suas habilidades de liderança. No entanto, quando Sofia soube do contrato, sua decepção foi evidente. Assim que ouviu sobre o acordo, foi direto ao escritório de Carlos. Ele estava em uma videochamada com o novo investidor, falando animadamente sobre planos de expansão. Mas assim que viu Sofia entrar, um calafrio desceu por sua espinha. Ela estava furiosa, e ele sabia que não escaparia ileso. Quando a chamada terminou, Sofia cruzou os braços, olhando para ele com uma intensidade que o fez tremer. Você fez um acordo sem a aprovação do conselho? Como pôde fazer isso? Carlos respirou fundo, preparando-se para o argumento que sabia que viria. Sofia, era uma oportunidade. Precisamos desse dinheiro para expandir. Estou tentando salvar a empresa, assim como você. Ela balançou a cabeça em descrença. Salvar a empresa, Carlos? Você não percebe o quão arriscado isso é? Esse investidor agora tem influência nas decisões dos nossos projetos sociais. O que acontece quando ele começar a querer moldar tudo aos interesses dele? Carlos tentou manter o controle. Sofia, é um risco calculado. Ele não tem controle, só quer uma pequena participação. Nada mais. Ela estreitou os olhos. E o que aconteceu com o compromisso de valorizar as pessoas, de agir com transparência? Isso não é o tipo de liderança que prometemos construir. Essas palavras o atingiram como um soco no estômago. Sentiu-se exposto, vulnerável, mas também ressentido com o julgamento constante de Sofia. Por que você sempre espera que eu fale? Estou tentando, Sofia.
Quero fazer o certo. Vamos brincar uma pegadinha com quem só lê os comentários. Digite chocolate nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar com a história. Sofia respirou fundo, o olhar suavizando ligeiramente, mas o tom permaneceu firme. Não se trata de querer que você fale, Carlos. Trata-se de você entender o impacto de suas ações. Liderança não é só sobre tomar decisões grandiosas. É sobre responsabilidade. E agir em segredo só confirma que você ainda não entende isso. Carlos desviou o olhar, sentindo o peso de suas palavras. Talvez eu nunca entenda do jeito que você quer, Sofia. Ela assentiu, como se esperasse essa resposta. Talvez, mas até você entender, vai continuar quebrando as mesmas promessas que fez. E acredite, essa é uma responsabilidade que pode se tornar pesada demais para carregar. 2 semanas depois, o conselho se reuniu novamente para discutir o acordo que Carlos fizera sem aprovação. Os membros estavam preocupados com as implicações do contrato, e a tensão na sala era evidente. Quando a reunião começou, Sofia foi a primeira a expressar sua preocupação. Esse contrato representa uma mudança nos princípios que estabelecemos. Agora temos um investidor externo interferindo em nossos projetos sociais. Acredito que todos aqui entendem os riscos que isso representa. O Sr. Santos, após ouvir as objeções de Sofia, pediu que Carlos explicasse sua decisão. Carlos engoliu em seco, tentando manter a compostura. Acredito que o investimento nos dará a força financeira necessária para expandir e tornar o projeto sustentável a longo prazo. O presidente do conselho o interrompeu. O olhar severo. Carlos, isso não é só sobre finanças. Estamos lidando com um propósito social que não pode ser comprometido. E você agiu impulsivamente. Carlos sentiu a pressão aumentando. Olhou para Sofia e sua expressão era de pura desaprovação. Sabia que perdera mais do que a confiança do conselho. Perdera a última chance de mostrar sua capacidade de mudar. No final da reunião, o conselho decidiu reavaliar a posição de Carlos, considerando reduzir sua autoridade sobre decisões futuras. Carlos saiu da sala em silêncio, sentindo-se derrotado. Naquele momento, percebeu que, se realmente quisesse mudar, precisava deixar de lado seu ego. Sofia não estava apenas corrigindo suas ações. Ela estava tentando ensiná-lo um novo jeito de liderar. E pela primeira vez, Carlos começou a entender que a liderança que sempre conhecera não tinha mais lugar ali. Após a reunião desastrosa com o conselho, Carlos estava à beira de um colapso emocional. O sentimento de derrota o seguia para casa. Uma casa que outrora simbolizava seu sucesso, mas agora parecia vazia e fria. Passara anos construindo uma carreira sólida, uma reputação poderosa, e de repente tudo o que alcançara parecia desmoronar. Sabia que a culpa não era só do conselho ou de Sofia. A falha estava enraizada em suas próprias escolhas. Tudo o que tentara construir com Sofia ruía por causa de suas decisões impulsivas e teimosia. Carlos não podia mais fugir da verdade. Ainda agia com o mesmo egoísmo e imediatismo que sempre o guiara. E isso o distanciava de sua própria equipe, do conselho e, mais importante, de Sofia. Na manhã seguinte, Carlos decidiu ir ao escritório cedo. O sentimento de vazio e arrependimento era sufocante, mas precisava entender o que realmente o levara a agir daquela forma. Sabia que não adiantava confrontar Sofia ou o conselho novamente. Precisava de respostas para si mesmo. Sentado em seu escritório, cercado de relatórios e anotações, Carlos se viu analisando suas próprias decisões, algo que nunca fizera tão profundamente antes. Recordou as palavras de Sofia durante a reunião, como ela questionara sua visão não só como líder, mas como pessoa. Você ainda trata esta empresa como uma máquina de lucro, dissera ela. E agora começava a entender o peso dessas palavras. Perguntou-se o que liderança realmente significava e se algum dia entendera sua essência. Naquela manhã, ao olhar para o escritório vazio, percebeu que a verdadeira liderança talvez nunca tivesse feito parte de sua vida.
Talvez tivesse apenas interpretado um papel, o de um empresário frio e calculista que acreditava que o sucesso dependia apenas de números. Mas agora, enfrentando a perda de sua posição e a confiança de todos ao seu redor, começava a ver que sua liderança precisava ir além dos números. A conversa com Sofia veio no final da tarde. Sofia apareceu à porta do escritório, a expressão séria, mas dessa vez sem a frieza de antes. Talvez visse sua vulnerabilidade pela primeira vez. Carlos, cansado das disputas e conflitos, decidiu ser honesto com ela. Sofia, começou, a voz hesitante. Eu sei que cometi muitos erros. Sei que minhas decisões afetaram pessoas além do que posso reparar. Entendo se você achar que não vale a pena tentar mais. Sofia o observou em silêncio, os braços cruzados, mas algo em sua postura mostrava que estava aberta a ouvi-lo. É um começo, Carlos, disse em um tom mais suave. Mas reconhecer os erros não é suficiente. O que você planeja fazer a respeito? Carlos respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Pensara nisso, mas ainda não tinha respostas definitivas. Não sei, Sofia. Só sei que não posso continuar do mesmo jeito. Sofia assentiu devagar. E isso é verdade. A mudança real é algo que precisa ser praticado todos os dias. Você precisa aprender a ouvir e entender que liderar não é sobre sempre estar no controle, mas sobre servir. Você ainda está disposto a fazer isso? Carlos engoliu em seco. Sim, estou disposto, mas não sei se consigo sozinho. Sofia deu um meio sorriso, como se visse uma faísca de esperança. Ninguém consegue, Carlos. É por isso que a verdadeira liderança é feita em parceria. Você precisa confiar nas pessoas. Precisa saber que não pode fazer tudo sozinho. Suas palavras ecoaram na mente dele. Era exatamente o que sempre fizera. Tentar controlar tudo sozinho, acreditando que confiar nos outros o enfraqueceria. Mas agora, enfrentando suas próprias limitações, começava a ver que talvez a confiança fosse o que faltava em sua forma de liderar. Na mesma semana, Sofia levou Carlos ao seu primeiro projeto social como parte do compromisso de recuperação da empresa. O projeto focava em empoderar mulheres em situações vulneráveis para entrar no mercado de trabalho. Para Carlos, acostumado ao luxo e formalidade dos negócios, o ambiente comunitário parecia desconfortavelmente real. Em uma das reuniões com as participantes, Carlos se viu sentado entre pessoas que nunca imaginara conhecer. Havia mães solteiras, mulheres sobrevivendo a relacionamentos abusivos e outras lutando para sustentar suas famílias. Ao ouvir suas histórias, Carlos começou a sentir o impacto de cada uma. Isso não era sobre números ou lucros, era sobre pessoas, sobre vidas que dependiam de cada centavo, cada oportunidade. No final da reunião, uma das mulheres se aproximou dele, uma senhora idosa com cabelos grisalhos e olhos profundos. Você é o Sr. Carlos Ferreira, certo? O dono da empresa que agora apoia este projeto? Perguntou em uma voz firme. Carlos assentiu envergonhado. Sim, sou eu. A senhora o olhou por um longo momento. Meu filho trabalhou para você há alguns anos. Ele foi demitido sem explicação, após anos de dedicação à sua empresa. Isso o devastou, sabe? Ele perdeu a motivação. Carlos sentiu um aperto no peito. Eu sinto muito. Não sabia. Ela balançou a cabeça devagar. Talvez você nunca se importasse em saber. Mas te vi aqui hoje e acho que talvez as coisas estejam mudando. Só espero que essa mudança seja real. Carlos se sentiu pequeno, exposto. As palavras da mulher ressoaram como uma verdade inegável. Por anos, fora a causa de tanto sofrimento sem nem perceber. Era o empresário que Sofia descrevera, alguém que não conhecia o valor das pessoas. De volta ao escritório, ainda abalado pela experiência, Carlos encontrou Sofia e a agradeceu por levá-lo ao projeto. Hoje eu realmente entendi o que você quis dizer, Sofia, disse sinceramente. Sofia o olhou, e dessa vez não havia frieza em seus olhos, só compreensão. Isso é só o começo, Carlos. A mudança leva tempo e ação. Mas talvez, com o tempo, você comece a entender que liderar é servir.
Na mesma semana, Sofia o incentivou a participar de uma reunião com a equipe do projeto social. Seria um momento importante para ele ouvir as preocupações e sugestões da equipe, algo que sempre negligenciara. Ao entrar na sala, Carlos sentiu os olhares da equipe sobre ele. Alguns eram desconfiados, outros expectantes. Sabia que tinha muito a provar e pouco tempo para reconquistar sua confiança. Sofia o incentivou a falar, mas ele hesitou, percebendo que talvez fosse melhor ouvir antes de falar. A reunião começou com depoimentos de cada membro da equipe, compartilhando suas visões e preocupações sobre o progresso do projeto. Um deles, Pedro, um jovem idealista e dedicado, falou sobre os desafios que o projeto enfrentava devido à falta de recursos e pressão por resultados rápidos. "Precisamos de consistência, Carlos", disse Pedro, em um tom firme, mas respeitoso. "O projeto social não pode ser tratado como um investimento de curto prazo. Essas pessoas dependem de nós, e isso requer compromisso e paciência." Carlos ouviu cada palavra com atenção, absorvendo o impacto de suas decisões anteriores. Percebeu que Pedro, como Sofia, queria que o projeto prosperasse, mas com um propósito claro e duradouro. Pela primeira vez, encontrou-se querendo entender as perspectivas dos outros em vez de impor a sua. Após a reunião, Carlos decidiu se envolver diretamente no projeto, não como líder, mas como aprendiz. Queria ver de perto como as decisões que tomava no escritório afetavam as pessoas no nível mais básico. Sofia o acompanhou em algumas visitas às comunidades atendidas pelo projeto. Em uma visita, Carlos conheceu Ana, uma jovem mãe que encontrara no programa de treinamento uma chance de melhorar sua vida. Ela falou com emoção sobre como o projeto a ajudara a conseguir um emprego, permitindo que sustentasse sua filha pequena. Carlos sentiu um nó na garganta ao ouvir sua história. Era um lembrete de que lidava com vidas reais, pessoas com histórias, lutas e sonhos. E isso não era apenas um projeto em uma planilha. Via o impacto do trabalho que Sofia defendia com tanta veemência e entendia que os resultados mais importantes não estavam nos números, mas nas transformações individuais de cada pessoa tocada pelo projeto. De volta ao escritório, Carlos encontrou Sofia e, com um tom mais sério e determinado, disse: "Você estava certa, Sofia. Eu sempre tratei isso como uma ferramenta para expansão, algo para melhorar minha imagem e me colocar de volta no topo. Mas hoje vejo que minha visão estava completamente errada." Sofia o observou, considerando cada palavra. "Então, o que você planeja fazer agora?" Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Quero aprender. Quero fazer isso do jeito certo. Servir e ver o impacto real do que estamos construindo. Quero que cada pessoa envolvida nesses projetos encontre algo que eu nunca tive. Uma liderança verdadeira." Sofia assentiu, vendo a sinceridade em Carlos pela primeira vez. "Então comece a mostrar isso em cada decisão, em cada conversa. Prove para todos nós que você pode mudar, não só com palavras, mas com ações." Nas semanas seguintes, Carlos continuou participando dos projetos, acompanhando de perto o progresso de cada iniciativa e aprendendo com a equipe. Seu papel mudou lentamente. Não era mais o chefe dando ordens, mas alguém disposto a ouvir, entender e servir. O conselho, embora ainda cético, começou a notar mudanças sutis no comportamento de Carlos. Parecia mais receptivo a críticas e menos propenso a decisões impulsivas. Sofia também observava seu progresso, embora permanecesse cautelosa. Sabia que a verdadeira mudança era um processo lento e constante, e queria que Carlos entendesse isso. No final daquele mês, Carlos se sentia mais em paz consigo mesmo e com suas ações. Pela primeira vez, via o projeto não como uma oportunidade de sucesso pessoal, mas como uma missão que envolvia e beneficiava muitas vidas. Quando Sofia passou por seu escritório, ele se levantou e a agradeceu. "Obrigado, Sofia, por não desistir, mesmo quando parecia que eu nunca entenderia." Ela sorriu levemente. "A liderança é um caminho longo, Carlos.
Mas se você se comprometer de verdade, tenho certeza de que descobrirá seu valor real. Com essa nova perspectiva, Carlos se sentia pronto para uma jornada de liderança autêntica e transformadora. Carlos se dedicou ao projeto com uma intensidade que surpreendeu todos ao seu redor. Nas semanas seguintes à crise, comprometeu-se a aprender cada detalhe do trabalho, desde visitas semanais à comunidade até relatórios financeiros meticulosos. Em vez de ver o projeto como um simples investimento, agora o via como uma missão. Para Carlos, isso era uma oportunidade de reconstruir não só a confiança do conselho e da equipe, mas também sua própria imagem. Os membros do conselho começaram a notar essa mudança. Sofia foi uma das primeiras a ver o quanto Carlos se envolvera. Nos meses iniciais, observou-o à distância, curiosa para ver se essa nova atitude duraria. No entanto, com o tempo, a presença constante de Carlos no projeto, suas perguntas sinceras e seu esforço para ouvir e entender mostraram que ele estava genuinamente comprometido. À medida que sua determinação se tornava evidente, o respeito e a confiança do conselho nele também cresceram. No início, Carlos frequentava as reuniões do projeto como uma formalidade, mas logo essas visitas se tornaram parte essencial de sua rotina. Começou a aprender os nomes dos participantes, entender suas histórias e acompanhar seu progresso. Era uma realidade muito diferente do luxuoso escritório e das reuniões com empresários influentes que preenchiam seu tempo anteriormente. Em uma dessas visitas, teve uma longa conversa com Maria, uma mulher de meia-idade que perdera o emprego e encontrara uma nova chance de recomeçar no projeto. Maria contou-lhe, com uma sinceridade que o comoveu, sobre as dificuldades que enfrentara e como a iniciativa a ajudara a recuperar sua dignidade. "É mais do que um emprego para mim, Sr. Carlos", disse Maria, os olhos cheios de emoção. "É uma nova vida. Pela primeira vez, sinto que alguém acredita no meu potencial." Carlos sentiu um nó na garganta ao ouvir sua história. Não estava ajudando apenas uma pessoa. Estava mudando vidas inteiras. Cada história que ouvia era um lembrete do impacto que podia ter, e essa percepção fez seu compromisso crescer ainda mais. Queria ser digno da confiança que essas pessoas depositavam no projeto, e, acima de tudo, queria mostrar que se importava de verdade. O projeto não era mais apenas um plano no papel. Ganhara vida. Os resultados começaram a aparecer, e com eles, o prestígio da empresa cresceu. Os membros do conselho, que antes duvidavam da capacidade de Carlos de liderar de forma responsável, agora mostravam sinais de aprovação. O Sr. Santos, sempre um crítico severo, fez questão de parabenizá-lo em uma reunião. "Carlos, vejo que você está lidando com este projeto com uma seriedade que muitos de nós não esperávamos. Este projeto piloto é um sucesso e tenho certeza de que podemos expandi-lo de forma sustentável." Carlos sorriu discretamente, sentindo o peso da aprovação. Sabia que Sofia fora uma mentora indispensável nesse processo e em cada reunião fazia questão de reconhecer seu papel essencial. No entanto, o que outrora fora apenas admiração profissional começava a se transformar em algo mais. À medida que passavam mais tempo juntos, Carlos começou a ver Sofia de forma diferente. Ela era mais do que uma líder brilhante. Era uma mulher forte, honesta, apaixonada pelo seu trabalho. Notava isso na forma como ela conversava com cada participante do projeto, na atenção que dedicava aos detalhes e no respeito que demonstrava a todos. Sofia era uma força quieta que inspirava confiança e respeito. Durante uma das visitas à comunidade, Carlos e Sofia participaram de um evento organizado pelas beneficiárias do projeto. As participantes prepararam uma celebração simples para agradecer à equipe pelo apoio. Ao chegar, Carlos observou Sofia interagir com as pessoas com uma gentileza natural que o tocou profundamente. Parecia pertencer ali e todos respondiam ao seu calor e presença. "Ela realmente entende essas pessoas", pensou Carlos consigo mesmo, admirado. Sofia não apenas liderava o projeto,
Fazia parte dele, e as pessoas sentiam isso. Quando a celebração terminou, Carlos se ofereceu para acompanhar Sofia de volta ao escritório. Enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas da comunidade, sentiu-se compelido a saber mais sobre ela. Sofia era uma figura enigmática e queria entender o que a motivava a se envolver tão apaixonadamente no trabalho deles. Sofia, começou com um tom mais suave, sempre fiquei impressionado com sua dedicação a este projeto. O que a levou a se envolver tão profundamente? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Carlos, acho que sempre senti a necessidade de fazer algo além de mim mesma. Quando era mais jovem, vi pessoas próximas enfrentando dificuldades, e isso deixou uma marca. Trabalhar em algo que pode ajudar os outros a recomeçarem é, para mim, a melhor forma de dar sentido à minha própria vida. Essas palavras tocaram Carlos de uma forma inesperada. Nunca se permitira ver o trabalho daquela perspectiva. Para ele, era uma forma de construir reputação e legado, mas para Sofia era uma missão pessoal. E a partir daquele momento, começou a entender o que realmente impulsionava a mulher extraordinária ao seu lado. Nas semanas seguintes, Carlos e Sofia começaram a trabalhar ainda mais próximos. A parceria que outrora fora formal e cautelosa, agora se tornava mais relaxada e cheia de admiração mútua. Discutiam estratégias, compartilhavam ideias e se apoiavam em cada decisão. No entanto, Carlos percebeu que algo mudara em seu coração. Não admirava mais apenas Sofia. Estava começando a se apaixonar por ela. Esse sentimento o pegou de surpresa. Carlos, que sempre fora cauteloso e até cético em relação a relacionamentos no trabalho, agora se via pensando em Sofia o tempo todo, procurando formas de estar ao lado dela e ver seu sorriso. Ela era uma presença constante e acolhedora, alguém que o inspirava a ser melhor, que o desafiava a avançar. Uma noite, após uma reunião longa, eles ficaram no escritório conversando sobre o futuro do projeto. Em conversa, que começou profissional, logo se tornou mais pessoal. Carlos aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão. Sofia, eu realmente te devo tudo. Tudo o que aprendi nos últimos meses, disse sinceramente. Antes, eu pensava que o sucesso era sobre controlar e expandir. Mas você me ensinou que o valor real está em construir algo que verdadeiramente importa. Sofia olhou para ele, surpresa com a profundidade de suas palavras. Fico feliz em saber que isso significou algo para você, Carlos. Ver essa mudança em você é uma das coisas mais recompensadoras que já vivi. Seus olhares se encontraram, e por um momento, a atmosfera pareceu carregada de uma tensão sutil e agradável. Carlos sentiu o impulso de se aproximar, mas hesitou. Não queria ultrapassar limites que pudessem comprometer sua relação profissional, mas ao mesmo tempo sabia que o que sentia por Sofia era real. À medida que os dias passavam, Carlos se via cada vez mais atraído por Sofia. Notava os pequenos detalhes dela, a forma como sorria ao falar de algo que a comovia, como inspirava todos ao seu redor, e a convicção com que defendia o propósito do projeto. Percebeu que Sofia era única, alguém que trazia profundidade e significado à sua vida, algo que nunca experimentara antes. Uma noite particularmente longa no escritório, enquanto ambos revisavam relatórios, Carlos, sem pensar, deixou escapar um comentário. Sabe, você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, certo? Sofia riu baixinho, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Obrigada, Carlos. Mas acho que você também mudou muito e se tornou alguém admirável. Suas palavras ressoaram em seu coração, e ele percebeu que estava verdadeiramente apaixonado. Mas dessa vez, não era apenas um impulso ou atração passageira. Era uma admiração profunda, um desejo de compartilhar a mesma missão com Sofia e construir algo significativo juntos. Naquela noite, ao caminhar para casa, Carlos entendeu que a transformação que Sofia trouxera nele não era só profissional. Ela mudara seu coração. E sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, sua vida nunca mais seria a mesma.
Os dias continuaram a passar e Carlos e Sofia se aproximaram mais. Sua parceria profissional evoluiu para algo mais íntimo, uma proximidade que se aprofundava a cada interação. Carlos, que outrora fora impulsionado por ego e poder, agora se via compartilhando momentos de vulnerabilidade e autenticidade com Sofia. Sentia-se mais leve, mais vivo e, acima de tudo, mais completo. Sofia sentia o mesmo. À medida que passava mais tempo com Carlos, via o quanto ele mudara e como se tornara um homem verdadeiramente admirável. Sua transformação não era só uma fachada, era genuína, e isso a atraía de uma forma que nunca esperara. Sofia ficava impressionada com sua determinação em se redimir e construir algo que realmente importasse, e gradualmente seu coração se abria para ele. Nas semanas seguintes, Carlos encontrou pequenas formas de se aproximar de Sofia. Convidava-a para almoços após reuniões, sugeria caminhadas juntos no final de um dia longo e sempre encontrava tempo para conversar sobre coisas além do trabalho. Compartilhavam histórias sobre suas vidas, medos e sonhos. Lentamente a linha entre o profissional e o pessoal se borrava e eles se viam em um novo espaço, onde os sentimentos eram claros, mas não ditos. Uma noite, após outro dia intenso no projeto, Carlos e Sofia ficaram no escritório para revisar um último relatório. A luz fraca e o silêncio da noite criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Estavam sentados lado a lado, os braços quase se tocando, e Carlos não pôde evitar sentir uma onda de desejo e ternura ao olhá-la. "Queria te agradecer", disse de repente, quebrando o silêncio. "Por tudo. Por me ensinar, por acreditar em mim mesmo quando eu não merecia." Sofia olhou para ele, surpresa com a profundidade em sua voz. "Você não precisa me agradecer, Carlos. A mudança veio de você. Eu só mostrei o caminho." Ele sorriu, mas havia mais que queria dizer, algo que pesava em seu peito há dias. Seu coração batia acelerado e sabia que era hora de ser honesto sobre seus sentimentos. "Sofia", começou hesitante, mas determinado. Eu não consigo mais esconder o que sinto. A verdade é que estou apaixonado por você." As palavras pairaram no ar por um momento, e Sofia ficou em silêncio, os olhos fixos nos dele. Carlos sentiu seu coração bater ainda mais rápido, temendo ter cometido um erro ao revelar seus sentimentos. Mas em vez de se afastar, Sofia sorriu suavemente, os olhos brilhando. "Estou apaixonada por você também, Carlos", confessou, com uma sinceridade que fez seu coração disparar. "Há algum tempo venho sentindo isso, mas tinha medo de como poderia afetar tudo o que construímos juntos." Carlos riu, um riso aliviado e emocionado. "Eu tinha o mesmo medo", admitiu, "mas não consigo fingir que esses sentimentos não existem mais. Quero estar com você de verdade. Não só como parceiros de trabalho, mas como algo mais." Sofia assentiu, ainda sorrindo. "E eu quero isso também. Acho que estamos finalmente prontos. Prontos para algo mais." Ainda sentados lado a lado, eles se aproximaram e Carlos sentiu seu coração pular ao sentir os lábios de Sofia nos seus, em um beijo gentil e intenso. Foi um momento de conexão pura, onde todas as barreiras caíram e só o sentimento permaneceu. O beijo foi seguido de um abraço, um gesto de afeto que selou sua decisão de começar algo juntos. Após aquele dia, o relacionamento deles floresceu naturalmente. Sofia e Carlos começaram a sair juntos fora do trabalho, explorando a cidade, compartilhando jantares e passeios. Cada momento era uma oportunidade de se conhecerem mais profundamente. E quanto mais aprendiam um sobre o outro, mais percebiam o quanto se complementavam. No trabalho, sua dinâmica permaneceu profissional e focada, mas a equipe notava o brilho nos olhos de ambos e o laço que parecia se aprofundar. Sofia e Carlos deixaram claro que, apesar do relacionamento, seu compromisso com o projeto continuaria sendo a prioridade. No entanto, era evidente que o amor que compartilhavam também alimentava sua dedicação ao trabalho. À medida que os meses passavam, o projeto alcançava novas alturas de sucesso. A comunidade local
prosperava e as participantes encontravam oportunidades de emprego e crescimento pessoal que outrora pareciam impossíveis. A expansão gradual do projeto para outras regiões estava em andamento e a empresa ganhava reconhecimento por seu impacto positivo e sustentável. O conselho estava satisfeito e, finalmente, deu a Carlos aprovação total para retomar seus papéis de liderança. O Sr. Santos, sempre um crítico duro, fez questão de parabenizá-lo em uma reunião. Carlos, você nos mostrou que é possível mudar e aprender. O projeto é um sucesso e grande parte disso se deve ao seu compromisso e visão. Estou orgulhoso de dizer que você é um líder de verdade agora. Carlos agradeceu humildemente, sabendo que a jornada para chegar ali fora longa e desafiadora. Olhou para Sofia, sentada ao seu lado, e sentiu uma onda de gratidão por tudo o que ela fizera por ele. Sem ela, sabia que não teria chegado tão longe. Fora do trabalho, o relacionamento de Carlos e Sofia continuou a crescer. Estavam felizes juntos, e o amor que compartilhavam era genuíno e profundo. Carlos se via querendo construir um futuro com ela, e sabia que Sofia sentia o mesmo. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam por um parque, Carlos segurou a mão de Sofia e parou, olhando diretamente em seus olhos. Nunca pensei que encontraria alguém como você, disse a voz cheia de emoção. Você mudou minha vida, Sofia, e quero passar o resto da vida te fazendo feliz. Sofia sorriu, os olhos enchendo-se de lágrimas de alegria. Eu quero isso também, Carlos. Você não é mais o mesmo homem que eu conheci no início. Você é muito melhor, e eu te amo por quem se tornou. Carlos sorriu e a beijou ali mesmo no parque, cercados pelo som das folhas farfalhando e crianças rindo. Era o início de uma nova jornada para ambos, uma jornada que prometia ser tão desafiadora quanto recompensadora. Mas dessa vez, sabiam que enfrentariam tudo juntos. O projeto continuou a crescer e a empresa se tornou um exemplo de responsabilidade social e liderança ética. Carlos e Sofia assumiram papéis de co-liderança, trabalhando juntos para garantir que o impacto positivo continuasse a se espalhar para novas comunidades. Tornaram-se conhecidos não só como líderes bem-sucedidos, mas também como um casal inspirador, provando que amor, ética e dedicação podem transformar vidas e construir algo verdadeiramente significativo. A empresa recebeu inúmeros prêmios e elogios da mídia por seu impacto social. Mas para Carlos e Sofia, o verdadeiro legado estava nas vidas que ajudavam a mudar. O sucesso financeiro era importante, mas empalidecia em comparação à alegria de ver famílias prosperarem, pessoas recomeçarem e sonhos se realizarem por causa do trabalho que iniciaram juntos. Meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima, Carlos e Sofia se casaram, cercados por amigos, colegas e membros da comunidade que ajudaram a transformar. Trocaram votos de amor e compromisso. Não eram apenas promessas de amor romântico, mas também compromissos de continuar trabalhando juntos por um mundo melhor, liderar com o coração e construir um legado que transcendesse suas próprias vidas. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, Carlos percebeu o quanto sua vida mudara. O homem que outrora buscava sucesso a qualquer custo, agora entendia que o valor verdadeiro estava em construir algo com propósito e paixão ao lado da mulher que amava. E assim, juntos, Carlos e Sofia começaram um novo capítulo, não só de suas vidas, mas de um legado que continuaria a inspirar e transformar por muitos anos. Você acha que Sofia fez a coisa certa ao perdoar Carlos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para esta história? Se gostou, inscreva-se no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo.